Então, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Está escrito assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Queridos, para começar, eu gostaria de apresentar um contexto histórico que envolve essa mensagem do texto sagrado que nós lemos, pois eu acredito que ele pode fornecer para nós as bases necessárias para uma compreensão mais profunda e precisa do seu significado. Amém? Vamos lá? Quando a gente olha para o contexto da mensagem que lemos, nesse texto de Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6, a gente encontra, queridos, a informação de que ele está profundamente ligado à condição espiritual do povo de Judá, nos dias do profeta Jeremias. Jeremias, alguém que viveu no final do século 7 e no início do século 6 antes de Cristo. E nesse período, Judá estava espiritualmente corrompida, marcada por idolatria, uma imensidão de justiça social. Judá estava também tomada por uma enorme rebeldia contra Deus. Então a mensagem de Jeremias nesses versículos e em todo o capítulo 18 do seu livro, na verdade é parte de um apelo divino ao arrependimento e uma advertência sobre as consequências da desobediência a Deus. Quando a gente olha, ou continua olhando para essa situação histórica e espiritual do povo, Jeremias, queridos, ele profetiza num tempo de grande instabilidade, tanto espiritual como também política, na vida daquele povo, do povo, agora falando de todo Israel. Para você ter uma ideia, nessa época aqui, o reino do norte, Israel, já havia sido destruído pela Síria, o que aconteceu no ano de 722 a.C. E isso foi uma aplicação do juízo de Deus sobre Israel, o reino do norte, por causa também da sua infidelidade diante de Deus. Então foram levados cativos pela Síria. Agora, no momento em que Jeremias entra na história, o reino do sul, Judá, estava seguindo o mesmo caminho de Israel, o reino do norte, apesar dos repetidos avisos e advertências de Deus. Para se ter uma ideia, Judá havia feito algo que era contra a vontade de Deus, alianças políticas com outros povos, com as grandes potências estrangeiras da época, como por exemplo, eles haviam feito alianças com o Egito, com a própria Babilônia. E depois que eles firmaram essas alianças, algo ficou claro no comportamento daquele povo de Judá. Eles passaram a confiar mais nessas nações, nas suas alianças com elas, do que no próprio Senhor, no próprio Deus. Outra coisa que eles viviam, o culto verdadeiro, aquilo que Deus havia estabelecido, que eles teriam que oferecer a Ele como Senhor da nação e das suas vidas, havia sido corrompido com práticas idólatras
E isso eu estou falando dentro do templo sagrado, daquele lugar que Deus tinha estabelecido como lugar onde eles deveriam oferecer, né, o seu culto, a sua adoração, a sua devoção a Deus. Esse é o contexto histórico desse texto, e talvez aí de todo o livro de Jeremias. Amém? Está aqui comigo? E diante disso, eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre a missão profética de Jeremias. Irmãos, foi nesse contexto é que Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. O que você vê registrado no primeiro capítulo do seu livro, ainda novo. Deus o chama para ser profeta diante da nação de Judá, dentro desse contexto, ora apresentado a você. E ele recebe então uma missão da parte de Deus. Que missão era essa? Jeremias, ele teria que passar a conclamar o povo que se arrependesse, porque caso contrário, Deus entraria com juízo iminente contra o seu povo. Foi essa a mensagem, a missão que Jeremias recebe de Deus. Ele teria que conclamar, ele teria que alertar aquele povo, chamar aquele povo a esse lugar de arrependimento, porque senão a mão do Senhor viria com juízo sobre eles. Então a mensagem que nós lemos do capítulo 18 do livro de Jeremias é mais um apelo de Deus a isso. E aqui, conforme nós lemos, ele usa uma linguagem simbólica e também algo muito visual, que é a do oleiro. Você percebe no texto que Deus chega para Jeremias e dá uma ordem para ele: Jeremias, vá à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Como nós lemos, ele chega na casa do oleiro, no lugar de trabalho do oleiro, e ele vê ali o artesão trabalhando o barro com as suas mãos. Quando o vaso se estraga nas mãos do oleiro, o que o texto diz? Que aquele homem o refaz bem como entende. Ele reconstrói o vaso. Na verdade, essa mensagem é uma parábola viva que o Senhor usou para lembrar o povo que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Tanto é que quando nós chegamos no versículo 6, olha só o que Deus diz a Jeremias, que era a mensagem que a partir desse momento ele teria que compartilhar com toda a nação. Deus diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. O que Deus estava querendo dizer aqui? Deus estava trazendo uma palavra a Jeremias que seria transmitida ao povo, que do mesmo jeito que aquele vaso se quebra na mão do oleiro e ele refaz conforme ele quis, Deus estava dizendo assim: eu não posso fazer com vocês a mesma coisa que esse oleiro faz, ou acabou de fazer. E Deus completa a mensagem dizendo: como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, queridos, com isso, Deus estava mostrando, com mais esse aviso e essa advertência àquele povo, algumas coisas. Primeiro, que Ele é soberano sobre as nações. Não importa, Deus é soberano, você crê nisso? E principalmente sobre o seu povo. Deixa eu te dar uma notícia: Ele é soberano sobre a sua vida. Quer você creia ou não, quer você aceite ou não, Ele faz da sua vida o que Ele bem quer. Então a primeira coisa que Deus estava mostrando, ou queria mostrar àquele povo, é isso, que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as nações, como o oleiro é soberano sobre o barro. Outra coisa que Ele estava mostrando era a sua disposição em recomeçar ou julgar.
o que dependeria da resposta do povo: arrependimento, recomeço, insistência na rebeldia, julgamento, juízo. Se você continuar lendo, depois do versículo 6, o texto de Jeremias 18, você vai encontrar exatamente essas palavras de Deus. A outra coisa que ele mostra aqui é a sua misericórdia. Porque, irmãos, quando ele dá ênfase a esse momento em que o vaso se estraga na mão do oleiro e ele o refaz, seria como se Deus estivesse falando assim: não importa se você está estragado, ou se a sua vida está com defeito, se você se arrepender nas minhas mãos, eu vou derramar misericórdia e vou refazer a sua vida, vou dar um novo sentido à sua existência. Misericórdia divina. Amém? Na verdade, Deus estava oferecendo a Judá aqui, acredito eu, que uma das suas últimas oportunidades. Se arrependessem, seriam restaurados. Se continuassem obstinados, seriam destruídos. O que de fato aconteceu com o exílio babilônico no ano de 1586 a.C. O povo continuou com o seu mesmo estilo de vida e foram levados cativos. E quando a gente lê, queridos, essa história, esse exílio babilônico de Judá, que ocorreu nesse ano, 586 a.C., foi um dos eventos mais trágicos e significativos da história do povo de Deus. Quando você lê todo o livro do profeta Jeremias, você vai entender isso. Após anos de advertências proféticas, Deus, através de Jeremias, falando àquele povo, trazendo apelos, advertências, palavras duras, para que eles pudessem voltar ao centro da vontade do Senhor, o reino de Judá continuou na sua persistência, e então Deus tem que aplicar juízo. E ele é conquistado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E essa tomada de Judá e de Jerusalém, queridos, foi algo terrível. Para você ter uma ideia, Jerusalém foi destruída. O templo sagrado foi queimado. E muitos dos judeus foram levados cativos para uma terra estranha, a terra da Babilônia. Esse exílio ele não foi apenas uma tragédia, por exemplo, política, mas ele foi também um juízo divino. E o fato que levou isso a acontecer foi que o povo endureceu o coração, mesmo com todo o apelo, com tudo aquilo que Jeremias se empenhou a fazer, a tentar trazer lucidez àquele povo. Na verdade, eles endureceram ainda mais o coração, rejeitaram ainda mais o Senhor, continuaram resistindo a Ele e se rebelaram de forma persistente contra Deus e diante de Deus, recusando-se a ouvi-lo e a obedecê-lo. Como resultado, castigo, juízo, foram levados como cativos escravos à Babilônia. Mas quando você continua lendo, você vai perceber que mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Porque Deus não nos abandona. Deus não te abandona, não importa o nível de, muitas vezes, de desobediência, sabe, que há no nosso coração. Nada vai fazer Deus te amar mais ou menos. Ele te ama e fará sempre tudo para te alcançar novamente. Então, diante de tudo isso, a palavra de Deus vai nos mostrar que foi assim que Deus agiu com esse povo. Mesmo em cativeiro, Deus não os deixou de lado. Ele continuou a falar através dos profetas. E aqui entra agora profeta Ezequiel, Daniel, por exemplo. E esses homens foram usados para falar àquele povo que haveria uma proposta divina, um caminho onde eles poderiam ser restaurados e reintegrados ao centro da vontade de Deus. O exílio, então, queridos, tornou-se para aquele povo um tempo de purificação, reflexão,
realinhamento com Deus, onde uma esperança foi colocada no coração deles. Se nós voltarmos a sermos fiéis a Deus, a nossa história mudará. Nós seremos recolocados num lugar de aliança com Deus. E se você ler todos os relatos de Jeremias, de Ezequiel e também de Isaías, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Igreja, diante desse quadro apresentado até agora, eu queria dizer algo a você. Todos nós precisamos entender que o senhorio de Deus não é uma opção para nós. Você crê nisso? Então você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado. O senhorio de Deus não é uma opção. Na verdade, o senhorio de Deus é uma realidade eterna. Creiam ou não nisso as nações, os grandes poderosos da terra, Ele é soberano e Ele controla todas as coisas, em todas as épocas e tempo. Amém? Ele faz da terra o que Ele quer. Ele faz da nossa vida o que Ele quer fazer. Amém? Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. A questão é, quando traz isso para a nossa particularidade, nós precisamos entender que Ele não impõe o senhorio dEle no seu coração, na sua vida. Isso é algo que eu e você precisamos decidir, fazer dEle Senhor da nossa vida. Como Judá e Israel teriam que decidir dar a Ele o lugar de soberania na vida deles. Amém? Ele não obriga você a fazê-lo Senhor. Agora, queridos, uma coisa é certa. Quando nós decidimos fazer dele Senhor e viver em obediência plena a Ele, nós viveremos sobre a bênção e a direção do alto. Mas quando nós o rejeitamos, quando nós não permitimos que Ele seja o Senhor da nossa história, tenha certeza de uma coisa, nós colheremos o fruto da nossa rebelião, da nossa desobediência. Por quê, pastor? Porque do mesmo jeito que Deus é amor, é misericórdia, Ele também é justo juiz. Foi assim que Ele agiu, tanto com o reino do norte, Israel, como com Judá, que é a nossa nação aqui que nós estamos falando dela. O pastor norte-americano A.W. Tozer disse certa vez assim: Deus não pode ser usado como um fogo de emergência, a qual recorremos apenas em crises. Ele é Senhor soberano e exige ser o centro da nossa vida. Essa que é a verdade. Ele espera ser o centro da sua vida. Ele espera ser aceito, ser recebido, colocado como soberano da sua existência, da nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Então foi isso que aconteceu com Judá. A partir de agora eu gostaria que pensássemos um pouco sobre a nossa condição de hoje. Amém? Quando você lê Romanos capítulo 14, versículo 4, você vai ver Paulo registrando isso aqui aos romanos, que tudo aquilo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Então, queridos, quando nós nos inteiramos de histórias como essa que aconteceu com Judá, nós não precisamos relutar contra isso. Um dos objetivos é que Deus esperava ou espera que quando a gente toma ciência disso, a gente aprenda com a história de Judá. Amém? Você aceita isso no seu coração? Então, é por isso que Paulo escreve, olha, tudo aquilo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Irmãos, e olha que privilégio é esse. Nós temos não só esse relato acerca de Judá, mas nós temos toda uma Bíblia para olhar e conhecer histórias de nações e homens que erraram e tantos outros que acertaram. E com isso podemos aprender a ser melhores filhos e servos de Deus hoje. Amém? Então, tendo isto,
essa palavra de Paulo aos Romanos como premissa, eu gostaria de trazer algo para a nossa reflexão. E eu queria que de verdade você, junto comigo, pensasse e de repente permitisse que o Senhor falasse conosco também acerca dessa questão nesta oportunidade. Então o que eu trago? Será que tem alguma semelhança entre o que vemos hoje, entre o povo de Deus, a sua igreja, com Judá? Eu queria que nós pensássemos sobre isso. Será que tem? Será que nós podemos identificar algumas coisas que se assemelham na nossa vida como igreja, como povo de Deus, que é o que nós somos, amém? Quem é povo de Deus aí? O povo de Deus na terra hoje é a igreja, da qual você e eu fazemos parte. Então é nesse ponto que eu gostaria que nós refletíssemos a partir de agora. E eu já quero dizer para você que, no meu ponto de vista, a resposta é sim. Existe algo semelhante, ou existem pontos semelhantes entre a igreja de hoje, o povo de Deus de hoje, e Judá, dessa época aqui, de Jeremias. Sim, queridos. E eu quero trazer aí algo, talvez uma luz a mais no seu coração sobre isso. Quando a gente olha para esse quadro que envolve tudo, há muitos aspectos que nos provam isso. A condição espiritual de boa parte da igreja de nossos dias se assemelha em muito com a de Judá nos dias de Jeremias. E eu quero te dizer que eu falo isso olhando com discernimento pastoral, de alguém que tem amado e dedicado a sua vida para servir o Senhor junto com esse povo. E também eu falo à luz da própria Bíblia. Embora, queridos, seja importante reconhecer também que existem cristãos fiéis, irmãos e irmãs comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, que não abre mão da sua fidelidade, do seu compromisso com Deus, que não abre mão da palavra, que estão dispostos a dar a sua própria vida para permanecer fiéis ao Senhor. Existem muita gente assim na igreja de hoje, e quando eu falo igreja de hoje, eu quero te dizer que eu não estou me referindo agora a apenas a Alcance Goiânia, mas eu estou dizendo da igreja que está na face da terra. Há muitos lugares, queridos, por este mundo, que irmãos nossos nesse momento estão morrendo, porque não querem, não aceitam nem pensar em negar os princípios de Deus, que não aceitam outra coisa a não ser o senhorio de Jesus na vida deles, que não compactuam com outra coisa a não ser com aquilo que Deus diz, que Deus estipula para as suas vidas. Isso é muito forte. Eu me lembro de algum tempo atrás, num país onde há realmente uma perseguição religiosa. E o relato que eu li e vi naquele dia foi o seguinte: o exército chegou numa igreja, e naquele momento estava ali o pastor com a sua família e alguns irmãos, e todos foram fuzilados porque estavam dentro da igreja cultuando ao Senhor. E naquele momento, queridos, enquanto os pastores eram fuzilados, eles tinham um filho de 6 anos, aquela criança pega a Bíblia do pai, abraça com ela e entra na frente do soldado. Tipo assim, pode fazer comigo a mesma coisa que fizeram com os meus pais. Irmão, consegue entender isso? Isso fala de corações destemidos, fiéis, que não abrem mão de ter Deus, Jesus, como Senhor das suas vidas. Há esse grupo, há essa parte da igreja, que nós não podemos deixar também de falar sobre ela, porque ela existe, está forte e se fortalecendo a cada dia mais na terra. Amém? Mas há sinais preocupantes que tocam a outra ou outra parte
da igreja, que faz dessa parte muito semelhante a Judá. Uma boa parte da igreja de hoje, sem medo de errar, eu afirmo para você, está caminhando nos mesmos caminhos que Judá caminhava. E da mesma forma, queridos, Deus está falando. E eu gostaria de explorar isso com mais clareza, com mais profundidade. O que eu quero fazer? Trazendo um simples paralelo entre o povo de Deus de hoje e Judá dos dias de Jeremias. Podemos prosseguir? Amém? Primeira coisa que eu quero trazer para você dentro desse paralelo. Primeiro ponto é muita formalidade sem transformação. Quando você lê mais, de uma forma mais profunda, a história de Judá que a Bíblia apresenta, você vai ver que Judá, queridos, vivendo nesse contexto de rejeição, rebelião, desobediência a Deus, você vai perceber que a própria Bíblia diz que eles continuavam a frequentar o templo e a realizar rituais religiosos. Mas mesmo fazendo isso, o coração deles estava longe de Deus. Pensa, uma nação vivendo dessa forma que nós conversamos até agora. Mas todas as vezes que era necessário, eles estavam no templo. Muita formalidade, muito rito religioso, mas sem transformação. E isso é tão claro que quando você lê Isaías capítulo 29, versículo 13, olha só o que é que Deus diz, agora já usando Isaías para falar com aquele povo. Porque essa palavra aqui foi uma palavra direcionada a Judá e a Jerusalém, nesse tempo de Jeremias. Deus diz assim através do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. É interessante que quando você vai lá para o Novo Testamento, no capítulo 15, versículos 7 e 8, em um determinado momento, Jesus está ali censurando os fariseus e escribas que estavam vivendo uma vida comportamental religiosa semelhante a Judá. Jesus cita a mesma palavra de Isaías 29. Ele vira para aquele povo, Mateus 15, 7 e 8, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ué, pastor, mas essa palavra não era para Judá e Jerusalém? Sim. O que temos aqui então, queridos, é aquilo que nós chamamos na teologia de duplo cumprimento profético. Deus deu a palavra de início para Isaías, que seria direcionada a Judá. E agora no Novo Testamento você vê o próprio Cristo dizendo: assim profetizou Isaías acerca de vocês. Era uma outra geração. Entende? Então é o que a gente conhece como duplo cumprimento profético. A teologia explica isso assim. Isaías passa a Judá e agora Jesus passa aos fariseus e aos escribas. Porém, estes textos também podem ser considerados como aqueles que traz em sua essência, teologicamente falando, uma aplicação contínua, ou seja, é uma palavra que pode ser aplicada na vida do povo de Deus, porque é uma mensagem atemporal. Então, da mesma forma que Isaías profetizou para Judá, que Jesus usa a mesma palavra para falar com a turma da época, o Espírito Santo está levando muitos pregadores pelo mundo a usar a mesma palavra como aqui nesta noite para falar com a nossa geração. Você crê nisso? O que aponta que Deus está olhando para o seu povo e identificando um padrão repetitivo de uma condição espiritual que não lhe agrada.
Então Deus usa em determinados momentos, pontos diferentes da história, a mesma palavra, para mostrar a esse povo, o povo chamado povo dele, que a sua palavra continua viva, e ele está pronto para trazê-los ao arrependimento, ou então vir com juízo eminente. Essa era a condição de Judá. Qual é a condição da igreja hoje? Quando se fala de formalidade sem transformação. Irmãos, não é desconhecido, talvez de ninguém aqui, que tem um mundaréu de gente que participa de cultos todos os domingos. Ou tem outros que quase todos os dias da sua vida. Um mundaréu de gente hoje que se diz povo de Deus, que está envolvido com eventos, atividades cristãs o tempo todo, porém, sem compromisso real com Deus, sem compromisso real com a sua igreja, sem compromisso real com uma vida santa, sem desejo algum de viver de fato e verdade a vontade de Deus. Sim ou não? Para você ter uma ideia, isso é dados do IBGE. Hoje consta-se nas anotações do IBGE que nós estamos chegando aí a 65 milhões de cristãos no Brasil. E para você ver o tanto que isso é sério, conta-se também que para um cristão que frequenta os cultos aos domingos, tem um que um dia passou por aqui e não faz mais parte dessa turma. Então, se a gente for juntar os dois dados, nós teríamos no Brasil hoje talvez mais de 130 milhões de cristãos. Agora vamos pensar numa coisa, vamos pensar só nos 65 milhões, que talvez como eu e você nesse exato momento está em alguma igreja por esse Brasil, cultuando a Deus em rituais de devoção ao Senhor. Irmãos, nós estamos falando de 65 milhões de pessoas. E a pergunta é, por que o Brasil não muda? Por que Goiânia, considerada a capital mais cristã do Brasil, não muda? Por que o índice de desigualdade, de injustiça social, de criminalidade, de divórcio em Goiânia não muda? Irmãos, isso precisa ser considerado ou não por nós? Porque nós estamos falando de um número considerável de pessoas que se intitulam e se vê como povo de Deus na nossa geração. Então estão vivendo essa vida cristã, mas sem compromisso real. E quando se fala disso, queridos, é geral, como eu disse, é com o próprio Deus, é com a igreja, é uns com os outros. A conclusão que a gente chega é que existe uma vida cristã superficial reinando nos corações de boa parte do povo de Deus hoje, que na verdade está convergendo as vidas a viverem uma condição de pura religiosidade. Religião não transforma a vida de ninguém. O religioso, ele é tomado por formas externas de devoção. Aquilo que não muda caráter. Tem muitas atitudes como religiosos, mas sem transformação de caráter. Eu não sei você, mas me choca quando eu vejo história de alguém que diz assim, eu não vendo para crente, porque crente não paga. Eu não faço negócio com pastor, porque pastor não presta. Você já ouviu isso por aí? Dói ou não o coração quando a gente escuta isso? Eu me lembro de uma vez, nós morávamos em Brasília, na Sandu, em Taguatinga tem Sandu Norte, Sandu Sul. Quem conhece, né, sabe do que eu estou falando. Irmãos, teve uma época que todos os proprietários de lojas de revendas de veículos novos e usados fizeram um compromisso. Nós não vendemos a prazo para pastor, porque pastor é vagabundo e não paga. E quando chegava algum pastor em uma daquelas lojas de carro para comprar, eles nem recebiam. Irmãos, olha isso.
Porém, muitos desses pastores e cristãos que compram e não pagam, mas estão dentro das igrejas nos nossos domingos, levantando as mãos, verdade ou não, irmãos? Dizendo que Jesus é Senhor, que Deus é Senhor. Irmãos, isso é verdade. Cumprindo ritos religiosos, mas sem ter o caráter tocado e transformado. Essa é a igreja de hoje. Segundo ponto que assemelha, e eu quero te levar a pensar, substituição da verdade por mensagens agradáveis ao coração e aos olhos. Em Judá, nesse tempo aqui, queridos, os falsos profetas, quando você lê, por exemplo, Jeremias capítulo 6, versículo 14, o próprio Jeremias vai dizer que os falsos profetas daquela época, eles curavam superficialmente a ferida do povo. Irmãos, olha isso, dá para projetar? Olha, ó, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Olha só o que acontecia naquela época. Sabe o que é isso aqui? Esses profetas, eles suavizavam a mensagem. Eles pegavam a mensagem que Deus queria que na verdade o povo entendesse e colocava as palavras de Deus de uma forma mais palatável, mais agradável aos ouvidos e aos corações do povo. Eles diziam que o povo queria ouvir e com isso eles estavam negando o juízo para agradar o povo da época. Tem alguma semelhança com a nossa igreja de hoje? Na igreja contemporânea, há uma crescente ênfase em mensagens motivacionais e de autoajuda. Ao invés, queridos, de muitos estarem preocupados em buscar a ajuda do alto, tem uma turma boa querendo trazer mensagens de autoajuda para a igreja, para o povo de Deus. E quando você olha para essas mensagens, eu não sou contra a motivação, nós temos que estar motivados sim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a cruz de Cristo não te motivar a ser cristão, irmãos, eu não sei o que poderia existir, que poderia ser usado para te motivar. Se o motivo dele ter entregado a sua vida para morrer no seu lugar não for suficiente para te manter num alto nível de motivação para você servir a Deus e amá-lo, eu não sei o que nós poderíamos inserir no contexto de igreja para te motivar. Eu não entendo isso. E essas mensagens motivacionais e de autoajuda, se você for olhar, elas são desprovidas, na maioria das vezes, de confrontação com o pecado. Não falam de arrependimento, e muito menos de cruz. É assim ou não? Outra situação grave. Muitos líderes hoje estão adaptando o evangelho para não perder público. Eu me lembro de uma vez, isso foi, irmãos, para você ver que isso não é de agora, no início dos anos 2000, eu e a Lê começamos uma igreja em Brasília, irmãos, e pensa numa luta, sabe? Começamos uma igreja com uma célula e de repente tinha um grupo bom de pessoas congregando com a gente, e tinha igrejas na cidade, uma inclusive que estava bombando, crescendo, rompendo, e eu me lembro como hoje, num café de pastores, um senta do meu lado, no momento em que nós estávamos compartilhando das dificuldades ministeriais que nós estávamos enfrentando naquela época, um senta do meu lado e diz assim: pastor, você quer ver a sua igreja crescer? Irmãos, qual pastor que não quer? E aquele pastor sentado do meu lado me faz essa pergunta. E um pastor de uma das igrejas que mais crescia na cidade na época. Ele me faz essa pergunta e logo vem com a resposta. Você quer ver a sua igreja crescer? Irmãos, olha isso. Pregue meia verdade. Ah, irmãos, naquele momento eu virei para ele e disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Se for para mim viver uma vida pregando meia verdade, a minha igreja sempre será vazia, pequenininha.
porque eu não vou abrir mão de pregar a verdade. Mas é isso que a gente está vendo, queridos. Agora, a própria palavra já nos alerta que nos últimos dias seria assim. Quando você lê a segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, olha só o que registra a Bíblia. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregar-se-ão às fábulas. Irmãos, está aqui. E nós temos vivido esse contexto dentro da nossa igreja contemporânea. Algo que assemelha e muito com o que Judá vivia. Em terceiro lugar, a idolatria, que eu chamo aqui de idolatria moderna. Judá, naquela época, eles se entregaram aos ídolos, deuses pagãos que corrompiam a fé de todo o povo. Como eu disse anteriormente, até dentro do templo sagrado, eles começaram a inserir práticas pagãs que iam contra aquilo que Deus havia estabelecido. Hoje, nos nossos dias, a idolatria pode não ter estátuas, mas assume ou tem assumido outras formas, como materialismo. O que é isso, pastor? O culto ao dinheiro. A busca desenfreada por sucesso. O desejo descontrolado por adquirir riquezas e bens. Tem gente que está esquecendo de viver, porque só pensa em dinheiro e em bens. O egoísmo, o eu no centro da adoração. Quando Deus passa a ser visto apenas como alguém que tem que realizar os meus desejos. Deus, ele tem que abrir a porta de emprego. Deus, ele tem que fazer um milagre. Como assim, irmãos? Ele faz se ele quiser. Ele faz se ele tiver isso para a minha vida. Se ele não tiver, não vai fazer não. Sabe o que é isso, queridos? É o eu. São irmãos e irmãs que estão vivendo um engano e idolatrando a si mesmo, se colocam como o centro de tudo, onde o próprio Deus tem que se mover em prol dele. Eu já vi cada conversa, irmãos, sabe, assim, de desrespeito com Deus, sabe? Mas você não tem ideia o que a gente já ouviu de pessoas falar de Deus, porque estão sendo governadas por um egoísmo, por uma vida centralizada em si mesmo. Irmãos, isso é idolatria do eu. E quando a gente fala das grandes celebridades cristãs, e aqui eu quero englobar líderes, pastores, cantores, irmãos, o que tem gente no meio dessa turma que é idolatrado pela igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, são homens e mulheres de Deus, sem sombra de dúvida, mas não se esqueça, eles são igualzinho a mim e a você. A nossa adoração tem que ter um destino, tem que ter um norte, ela precisa apontar para Cristo. Homem nenhum pode tomar o lugar que pertence a Ele. Tem lugares hoje, querido, se alguém chega dentre esses, todas as atenções voltam para aquela pessoa, aquela personalidade que está ali. Irmãos, que loucura é essa? Isso é idolatria. Nós não podemos nos permitir entrar nesse estilo de vida. Quarto ponto, negligência da justiça e do amor. Jeremias, se você for olhar, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 28, ele era incansável em denunciar o abuso em relação aos pobres, o desprezo que as pessoas tinham pelas viúvas, a falta de compaixão que reinava no coração
daquela nação. Hoje, muitos cristãos, irmãos, estão vivendo a mesma coisa. Estão mais preocupados em acumular bens do que em acolher o necessitado, o órfão e o estrangeiro. Basta você olhar para dentro do seu coração hoje e pensar nisso aqui, por exemplo. O que você sente, o que nós sentimos quando nós andando pelas ruas passamos por um mendigo? Vemos alguém na calçada, aos trapos, imundo. O que você sente? Se você é indiferente, nesses momentos, é o mesmo espírito que reinava sobre Judá, que está reinando na sua vida. Porque, irmãos, o cristão de verdade, é impossível não ver uma situação dessa e não ter compaixão. Quantos estão entendendo? E quantas vezes nós temos tido experiências assim? A gente vê, mas isso já não nos toca mais. Irmãos, isso é grave. Quando nós vivemos assim, a verdade é que nós estamos esquecendo que a verdadeira vida cristã inclui justiça e misericórdia, compaixão, amor. Nós não podemos negar amor, justiça, compaixão às pessoas. Tanto é que a própria Bíblia diz que se eu e você, como povo de Deus, como filhos de Deus, se a gente vê alguém passando necessidade de ter condições de ajudar e não ajudar, nós estamos pecando. Eu não estou dizendo com isso, queridos, é bom abrir esse parênteses, eu quero fazê-lo agora. Eu não estou dizendo com isso que você não pode ter bens, querer ser rico. Não tem pecado nisso, irmãos. Não tem pecado você desejar alcançar um patamar, né, bom na vida, onde o seu coração quer proporcionar um conforto, um bem-estar melhor a você e a sua família. Não quero dizer que a igreja não pode contar com uma boa estrutura para te receber aqui aos domingos. Não, irmãos. Pelo contrário, nós vemos pela palavra que todos nós, como filhos e como igreja, podemos e devemos fazer assim. Porém, nada disso pode valer mais do que pessoas. Nós não podemos, por causa disso, anular ou tirar, nos eximir da responsabilidade de praticar justiça e amar. Porque isso é evangelho. Quantos estão entendendo? Quinto ponto, rejeição da correção e do arrependimento. Durante toda a história, Judá simplesmente ignorava todos os alertas proféticos. Eles resistiam ao chamado de Deus ao arrependimento. Irmão, se você lê o livro de Jeremias, se você não fez isso, faça. O profeta que chorou, que sofreu. Porque o homem pregava, o homem insistia. Irmãos, e o povo não estava nem aí. Não dava a mínima para o que ele falava. Por quê? Porque eles estavam numa condição de coração onde rejeitavam a correção, eles não queriam se arrepender. Irmãos, no nosso tempo presente, nós estamos vivendo algo muito semelhante. Muitos hoje rejeitam a disciplina espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, o que tem de gente hoje que sai da igreja, porque é exortado pelo pastor, por alguém, não aceita isso e sai. Sabe, irmãos, e se você for olhar o tempo todo, a Bíblia está dizendo, nos apontando que nós precisamos ser disciplinados, que Deus, como um pai que ama, Ele corrige. É assim ou não? O tempo todo a Bíblia está apontando para esse comportamento de Deus com a gente. Mas assim como Judá, nos nossos dias, no nosso tempo presente, é isso que a gente vê. Pessoas que não aceitam disciplina de forma alguma, não aceitam correção, resistem à pregação e muitas vezes confronta tudo o que ouve, o que vê, dizendo, Deus me entende, Deus entende o meu coração. E assim continuam vivendo na prática desenfreada do pecado.
Outro dia, eu ouvi uma história de alguém, irmãos, que eu conheço há mais de 30 anos, convivi com essa pessoa. Um dia, essa pessoa foi apaixonada por Jesus, ela fez parte do meu período de conversão há 35 anos atrás. Pensa numa pessoa apaixonada por Jesus. Com o passar dos anos, foi tomando outro caminho diante do Senhor. Sabe como que essa pessoa vive hoje? Largou do marido, se enrolou com outro homem casado. Olha isso. E todas as vezes que alguém vai falar com essa pessoa acerca de um caminho de volta, de um caminho de arrependimento, o argumento: não, Deus me ama, Ele me abençoa, Deus está comigo. Irmãos, como assim? Percebe, irmãos? É isso que nós estamos vivendo. E estão lá, né? Dizendo que faz parte do povo de Deus. Nós estamos vivendo o nosso tempo presente, irmãos, um tempo de pouco ou quase nada de quebrantamento e arrependimento. Essa que é a verdade. O que a gente mais vê hoje são as justificativas pessoais. É verdade ou não? Se justifica em tudo. Tem explicação e justificação para tudo. Igualzinho Judá fazia. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está vendo a nossa condição hoje. E eu quero te dizer, Deus está chamando a igreja desse tempo para um lugar de despertamento, de arrependimento e de recomeço na presença dEle. Como eu disse, é claro, e a gente precisa dar ênfase nisso. Talvez você faz parte desse grupo de irmãos que tem um compromisso verdadeiro com Deus, que ama a sua palavra, que não abre mão de uma vida santa, sabe, que não abre mão do seu alto nível de compromisso com Deus. Irmão, se você faz parte dessa turma, eu quero te dizer, escuta isso e permita que o Espírito Santo te fortaleça mais ainda para continuar crescendo. Agora, pode ser que exista pessoas aqui hoje que estão vivendo o outro lado da história. Não tem compromisso nenhum com Deus, não conseguem romper, não conseguem entregar o coração para Deus, não conseguem de fato fazer Deus ou permitir que Deus seja Senhor das suas vidas. Se você se encontra assim, deixa eu te dizer algo. Deus está aqui te dando mais uma oportunidade de recomeçar. E a palavra, irmãos, para nós hoje, né, essa palavra onde fica claro que há sim uma semelhança entre a condição de Judá e parte da igreja contemporânea hoje. Isso não pode ser apenas, irmãos, algo, né, que vai entrar na nossa vida como uma informação, mas ela precisa ser vista como um alerta espiritual. Deus continua falando. Deus está falando com essa igreja hoje, com você que entrou aqui. Deus está nos chamando ao arrependimento, porque Ele está oferecendo restauração para nós. O texto de Jeremias 6, 18, 6. Eu consigo ver isso de uma forma clara nesse texto. Quando Deus vira para aquele profeta e diz assim: olha, diga ao povo, não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro. O texto diz, ó casa de Israel, mas eu quero parafrasear isso para o nosso contexto hoje. Não poderei eu fazer de vocês como fez o oleiro, ó igreja. E ele termina o texto dizendo, assim sois vós na minha mão, ó igreja. Irmãos, quando a gente olha para isso, Judá teve uma oportunidade de fazer um caminho de volta. Eles foram exilados, levados escravos, e mesmo depois de tudo isso, muitos voltaram e foram novamente reconectados com Deus, o Deus eterno e soberano das suas vidas. E Deus está falando com a gente hoje, porque Ele quer nos dar também essa oportunidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa,
toda a oportunidade na vida passa. E preste atenção numa coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às ou à igreja. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando João ali na ilha de Patmos recebe a mensagem do Apocalipse, e Deus começa então a liberar as cartas às 7 igrejas da Ásia, você vai ver que em todas as cartas, Deus repete a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje, depois de mais de 2000 anos, a mesma palavra Deus está trazendo ao meu e ao seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, uma pergunta que ela precisa ser feita agora é: será que nós temos nos colocado realmente como barro nas mãos do oleiro? Será que eu e você temos nos permitido ser barro? Inclusive, esse é o tema dessa ministração: permita-se ser barro. Porque isso é uma decisão nossa, amém? Como eu disse lá atrás, Deus não impõe, por mais que Ele é. Ele não impõe senhorio sobre nação nenhuma e sobre vida nenhuma. Porque Ele quer que eu e você o reconheçamos como Senhor. E é tão interessante que quando você olha para o Novo Testamento, falando da pessoa de Jesus, toda a narrativa do Novo Testamento vai falar muito mais de Jesus como Senhor, o Kyrios, Senhor soberano, do que como Salvador. Mas você percebe que muita gente hoje quer o Jesus Salvador, o Jesus que opera milagres, o Jesus que abre caminhos, que abre portas, mas não querem o Jesus Senhor, não querem o Senhor, o Kyrios. E como Ele trabalha isso, querido? Quando você vai para aquilo que Jesus, trouxe dentro desse contexto que nós estamos falando hoje, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 46, olha só, eu quero ler esse texto para você, para a gente caminhar já para o final da nossa conversa. Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha isso. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde a abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, esse texto, ele também é narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E quando você compara as duas narrativas, e tem o entendimento de que Mateus, pelo menos esse é o entendimento teológico, que Mateus foi escrito antes de Lucas, parece que Lucas fez um Ctrl+V em algumas coisas. Vamos pensar aqui que ele teve acesso aos escritos de Mateus, ou Mateus, de repente, uma conversa entre eles, conta esse fato, e Lucas então diz: olha, eu gostei disso, eu também quero narrar esse fato aí, que Mateus vai dizer que isso aqui aconteceu na conclusão do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Então Lucas, ele pega as mesmas palavras de Mateus e agora elabora a sua narrativa, só que ele traz algumas coisas que são diferentes daquilo que Mateus registra no seu evangelho. E uma delas é quando Jesus vai mostrar aqui
Quem é aquele, ou qual foi a atitude daquele prudente que edificou a casa, né? Que edificou a casa porque praticava as suas palavras? Lucas vai dizer assim, ó, é semelhante a um homem, verso 48, que edificou uma casa. E Lucas usa essa expressão assim, ó, cavou, abriu profunda vala. Irmão, você sabe o que é que isso me diz? É que esse homem é alguém que olhou para Deus e diz assim, Deus, eu vou buscar entender o que o Senhor tem para mim. No nosso contexto de hoje, Deus, eu vou me colocar sobre a roda do oleiro, porque eu quero que o Senhor trabalhe a minha vida. Eu quero que o Senhor molde a minha existência conforme a tua vontade. Deus, pode me quebrar. Se o Senhor olhar para mim e perceber que esse vaso está estragado, Senhor, me quebra e me faça de novo. Faça um vaso para a tua honra. Entende, queridos? Eu entendo que a mensagem que Lucas está querendo nos dizer aqui é isso, porque cavar uma vala dá trabalho. Sim ou não? E o que ele vai dizer? Olha, ele cavou, abriu profunda vala, e sobre a rocha, irmãos, essa rocha aqui é Cristo, sobre a rocha, sobre Cristo, lançou os alicerces da sua casa. Percebe, irmãos? Então é para isso que Deus está trazendo essa palavra ao nosso coração. Nós precisamos entender que esse é o chamado. Sabe, permita-se ser barro, é um convite para que você assuma a sua condição hoje. Diga, Deus, eu estou subindo, eu não quero nem que o Senhor me leve, eu mesmo vou subir, eu vou pular na roda do oleiro, eu quero que o Senhor comece a trabalhar de verdade, de fato, a minha vida a partir de hoje. Eu não aceito mais viver sem que o Senhor seja de fato o Senhor da minha vida. Pode vir, Senhor, quebra. Irmãos, e o processo que o oleiro tem que fazer com o barro, até que ele comece a formatar o primeiro vaso, ou encenar a fabricação do primeiro vaso, é doloroso. Tem que tirar, por exemplo, todo o ar da massa, tem que amassar aquele barro até que ele chegue numa consistência apropriada, para que o vaso comece a ser moldado. Isso é assustador, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele vai tirar as coisas de lugar, Ele vai mexer na sua estrutura, Ele vai arrancar outras coisas. E isso assusta, e é por causa dessas coisas que essa expressão senhorio de Cristo não tem sido muito bem aceita nos nossos dias, porque causa pavor em alguns. Muitos de nós já entendemos que se a gente subir na roda do oleiro, ele vai mexer, ele vai trocar o coração se for preciso, ele vai arrancar muita coisa da nossa vida, ele vai mexer na nossa estrutura. E por causa desse entendimento, muitos preferem não dar a Ele esse lugar. Mas eu preciso te dizer uma coisa, que quando nós fazemos assim, na verdade, nós estamos tomando o mesmo caminho de Judá. Nós estamos rejeitando os alertas e as advertências. Na verdade, irmãos, nós estamos decidindo andar numa vida de rebeldia contra Deus. Porque rebeldia fala de desobediência. Fala de ir contra aquilo que é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Então, nós temos colocado realmente, ou nos colocado realmente como barro, nas mãos do oleiro. Como é isso hoje, na minha e na sua história? Deixa eu te dizer algo. Você já pode ficar de pé para a gente encerrar. Sabe, queridos, o que Deus espera da igreja de hoje? Deus está esperando que a igreja de hoje permita ser moldada por Ele. Deus está esperando que a igreja de hoje volte à centralidade de Cristo e da sua palavra. Deus está esperando que a igreja de hoje busque arrependimento e anseie incansavelmente por santidade. Deus está esperando isso da igreja, queridos.
porque Ele quer nos levar a um nível, a uma condição de vida, que nós vamos amá-lo acima de todas as coisas, que nós vamos praticar justiça, amar as pessoas, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Você pode fechar os teus olhos e começar a orar. Nós não podemos esquecer, queridos, que somos barro nas mãos de Deus. Nós podemos resistir e nos tornar vasos rachados para desonra, ou nós vamos nos render e permitir que Ele nos molde segundo a sua vontade, segundo o seu santo querer. O processo pode ser doloroso, mas deixa eu te dizer, o resultado vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque quando Ele entra de fato na sua vida e te transforma conforme a vontade dEle, quando você menos percebe, você está vivendo uma vida, na verdade a vida que você sempre desejou. E que por um engano do inimigo, talvez, ou por um equívoco seu, nosso, a gente pensou que poderia encontrar isso de outra forma, construindo a nossa vida fora dEle. Eu quero deixar uma pergunta reflexiva para você agora, para a gente orar. Você está disposto a permitir que Deus te molde? Mesmo que isso signifique passar pelo fogo, pelo amassar das suas mãos. Você está disposto a permitir que Ele toque você de uma forma que mude a sua história? Se você está disposto a isso, só tem um jeito: subir na roda do oleiro, se entregar a Ele, se achegar a Ele neste lugar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor não vai me forçar, mas por livre e espontânea vontade eu me achego por um entendimento, por uma revelação do Teu senhorio, da necessidade eterna que eu tenho de me submeter ao Teu senhorio. Eu me achego a Ti, eu me rendo, eu subo, Deus, a roda do oleiro. Você pode começar a orar por você. Eu quero dizer que esse momento é você e Deus. Eu não conheço o seu coração, mas eu conheço o meu. Eu sei do que eu tenho que fazer e estou fazendo. Desde que Deus começou a falar comigo nesse texto, e a minha resposta para Ele tem sido: Senhor, eu quero me jogar, eu quero permanecer na roda do oleiro, eu quero ser, se possível, se preciso, triturado pelo Senhor, mas me faça um vaso que Te agrade, me faça um vaso de honra na Tua presença. Se renda a Ele nesse momento. O caminho da resistência, o caminho da rejeição, o caminho do não a Deus, queridos, não vale a pena. Não vale. Não vale mesmo a pena. Judá não precisaria ter vivido aquele exílio na Babilônia. Se eles, como nação, tivessem dado ouvidos a Deus, a história que nós estaríamos lendo e meditando hoje sobre eles seria diferente. Da mesma forma, uma atitude sua e minha hoje pode evitar algo que nós não precisamos viver. Mas vai depender da nossa decisão de olhar para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que de um jeito ou de outro eu sou barro. Se eu não obedeço e submeto, o Senhor vai usar tudo para me quebrar. Mas a Tua soberania, ela vai prevalecer.
Mas eu não quero ser quebrado assim, Senhor, pelo teu juízo, por julgamento divino. Eu quero ser quebrado nas tuas mãos por obediência, por sujeição ao Senhor e à tua palavra. Espírito Santo, aqui está, Deus, a tua palavra, aquela porção de vida que o Senhor separou para nós neste lugar. E nesse momento eu oro, Deus, para que o Senhor libere a unção do teu Espírito sobre nós. Espírito Santo, eu creio na atuação, no toque do Senhor na nossa vida. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que nos convence, sim, do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor conhece e sonda cada coração que está aqui e que pode contemplar essa palavra neste lugar. O Senhor é aquele que perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Imagina o nosso coração. E diante dessa verdade, Espírito Santo, eu oro neste momento para que o Senhor venha e toque a vida de cada um de nós aqui de uma forma especial. Que haja, Deus, mudança, que haja decisão de fazer de Jesus o teu Cristo, Senhor. Que nós venhamos sair daqui hoje começando uma nova história, prontos para recomeçar uma história diferente, onde não haverá rejeição, onde não haverá dureza de coração quando o Senhor fala, quando a tua palavra vem ao nosso conhecimento. Mas, Senhor, uma nova história onde, assim como o barro na mão do oleiro, seremos nós nas tuas mãos, onde o Senhor terá toda a liberdade para mexer, para mudar, para nos transformar, para nos moldar, Deus, conforme a tua santa e perfeita vontade. Eu oro neste momento, ó Deus, para que essa seja a decisão minha e de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue nos preparando como uma igreja pronta para ir para o céu, Senhor, uma igreja que te agrada, um povo que não abre mão do Senhor, um povo que não abre mão de uma vida rendida, prostrada aos teus pés, uma igreja que te valoriza acima de tudo e de qualquer coisa, uma igreja pronta para entrar na glória, na eternidade contigo, Senhor. Nós não abrimos mão, Deus, desse perfil de ser igreja, porque nós entendemos que é para isso que o Senhor nos chamou, é para isso, Jesus, que o Senhor nos redimiu, e a tua palavra diz que foi por um alto preço, pelo teu próprio sangue. O que nós queremos neste lugar, Jesus, é assim como profetizou Isaías, que o Senhor olhe para nós nesse lugar e nos veja como frutos do seu penoso trabalho, e nos veja como resultado do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, quando o Senhor se doou de uma forma tão profunda para nos salvar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, recebe aqui o coração da tua igreja, Deus. Recebe aqui o clamor daqueles, Senhor, que entenderam nesta noite a necessidade de arrependimento e de um caminho de volta a este lugar de permanência constante nas tuas mãos, como barro, como propriedade exclusiva que somos tuas. Em nome de Jesus.